Oi, gente, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Hoje eu vou gravar mais um texto do Vital Froze. Diga-se de passagem, muitos dos textos do Vital, ou a grande maioria deles, são canalizados para nos orientar, para nos confortar, para nos deixar mais equilibrados, mais conscientes durante esses desafios da transição planetária. Então, quero agradecer a Deus por esse momento de compartilhar conteúdos que nos elevam à frequência. Agradeço ao Vital Froze por me permitir fazer a leitura dos textos dele aqui no nosso canal. Para mim é um super prazer fazer isso. Aquilo que ressoa com o meu coração e que me deixa bem, eu quero compartilhar com vocês aqui no canal. E agradecer também às meninas Márcia e Mara Carvalho, do canal Dicas para uma Boa Ascensão. Foi através delas que eu conheci os textos do Vital. Então, esse texto do Vital ele foi postado no Facebook no dia 15 de março de 2022. E é sobre um testemunho de cura individual. Então, nesse texto ele relata uma cura individual, uma cura que ele teve. Então, vamos dar início, pedir a Deus que eu consiga gravar sem tanta interferência de ruídos externos aqui da minha rua. Amados, tudo o que temos escrito aqui nos textos ao longo destes 10 anos tem por objetivo formar e esclarecer assuntos que ainda encontram resistências nas mentes humanas, uma vez que se defrontam com as crenças limitantes. Então, as crenças limitantes a gente tem falado muito aqui em nossos vídeos. Inclusive, eu fiz uma live com o Pedro Souza, psicanalista, em que ele falou sobre as crenças limitantes. Se vocês puderem, assistam. É muito esclarecedora também. Está lá tá lá na nossa pasta de playlists. Então, na terceira dimensão, uma característica da consciência limitada é justamente esquecer as vidas passadas. Se assim não fosse, nada justificaria uma alma encarnar neste planeta de expiações e provas, onde o aprendizado se dá de fato na vivência e nas experiências na dualidade, ou seja, nas polaridades. Somente agora, ao aproximar-se o fim deste longo ciclo de aprendizado, as consciências humanas começam a alargar-se e aos poucos vamos conhecendo um pouco da nossa história de alma. Quando Kardec codificou o Espiritismo, ele trouxe um pouco de luz para a escuridão que envolvia cada alma encarnada, mostrando que, de fato, somos uma alma imortal e o que morre é sempre somente o corpo físico. O próprio Cristo Jesus disse no seu tempo, abre aspas, chegará o final de um tempo e uma nova terra surgirá. Os mansos e puros de coração herdarão essa nova terra, fecha aspas. Ele também disse, abre aspas, antes do final dos tempos virá o Consolador, fecha aspas. O Consolador é de fato o Espiritismo, pois ele nos consola ao nos mostrar que a vida continua no além-túmulo. Essa vida continuada é dividida em existências da alma em corpos físicos. Hoje já temos informações vindas dos amparadores angelicais que atestam isso. Em média, cada ser humano encarnado atualmente possui entre 600 a 1.100 encarnações somente aqui na Terra. A alma deixa de reencarnar aqui quando atinge o grau de consciência
que lhe permite a frequência de uma dimensão superior. Isto lhe dá o direito de ascensionar. E agora, com a transição da Terra para um mundo de regeneração, há também a oportunidade de uma grande parcela de alma fazer a sua ascensão. Então, para a gente ascensionar, a gente precisa atingir um certo grau de elevação da consciência, né? Que é através disso que a gente vai aumentar a nossa frequência para uma dimensão superior à nossa. Por isso que nós sempre pedimos para a gente elevar a frequência. E a frequência só se eleva através da vibração do amor. A gente fala sempre isso, né? A gente está falando muito isso. Todos os canais que falam sobre a espiritualidade. A frequência, a vibração do amor é que nos faz ascensionar. Durante a transição planetária, condições energéticas favoráveis atingem o alargamento das consciências. Isso permite que possamos entender as informações que chegam a fim de nos instruir para o que está acontecendo e o que está por vir. Mas não acontece de forma igual para todos, pois há diferentes graus de consciência. É incrível como muita gente acha isso aqui uma bobagem. Critica, fica criticando. Está perdendo a oportunidade, né? Essa é uma oportunidade valiosa, esse momento da transição planetária em que a gente está sendo... em que a nós está sendo mostrado muitos desafios, né? E a gente precisa ultrapassar essa fase com fé, com confiança, porque como diz o Vital Frozen, ninguém vai passar aquilo que não deve passar. Tudo que a gente está passando é porque a gente tem que passar. E isso foi acertado antes no nosso plano de alma, no nosso plano de vida espiritual, não é? Então, é isso. Apesar do conteúdo ser maravilhoso, ainda tem gente que critica, mas é como ele está dizendo, existem muitos graus de consciências. O conteúdo, ele vem igual para todos, mas nem todo mundo consegue assimilar, por conta desses graus de consciência. Atualmente, já é possível ver o grande número de pessoas cuja consciência se expandiu largamente. E este processo só tende a crescer. É grande o número daqueles que entendem o processo da vida continuada, que sabem que somos uma alma e não apenas um corpo físico. Entendem que já tivemos muitas vidas aqui antes, mesmo que em outros corpos. Hoje vou contar a minha história. Talvez ela sirva para que alguns de vocês possam tirar algum esclarecimento ou alguma orientação nos dias atuais e vindouros. Lembrando que há 20 anos eu também ainda era cético e não me interessava por estes assuntos que trago sempre aqui ao longo destes últimos anos. Vamos ao meu depoimento pessoal de cura e que me foi autorizado por minha equipe espiritual em relatar publicamente para vocês que me acompanham por aqui. Espero que isso vos traga ao menos um pouco de alento e confiança no que está por vir. Nasci nesta atual existência no ano de 1953, neto de imigrante italiano, morador na Serra Gaúcha, filho de pequenos agricultores, família numerosa e com poucas condições por habitar em lugar montanhoso, sem nenhuma tecnologia que não fosse um trabalho exclusivamente braçal. Isolados de tudo, as condições eram muito limitadas. Entre os filhos homens, eu era o mais velho. Mesmo antes de ir para a escola aos 8 anos, lembro que o trabalho na roça era diário, pois era também a única forma de sobrevivência da família numerosa. Então, nosso pai dava metas, que caso fossem cumpridas, teríamos a folga no domingo. Obviamente, com bastante esforços, a meta sempre era atingida. E assim, aos domingos, os meninos podiam se reunir na pequena comunidade para jogar futebol.
Porém, havia um problema. Invariavelmente, todos os domingos eu era acometido por uma dor de cabeça insuportável, o que me impedia de aproveitar a folga. Isso continuou até que atingi a idade de 23 anos, quando casei. Então as dores de cabeça não eram mais somente aos domingos, mas também em alguns dias da semana. E assim foi cada vez pior, até que por volta dos meus 35, 40 anos, eram quase que diárias. O único alívio que eu podia ter era no trabalho, pois trabalhando aliviava um pouco o sofrimento. Não havia nada que fizesse essa dor passar. Também nada havia que se mostrasse nos exames médicos. Realmente, parecia algo sobrenatural. Em virtude das fortes dores, não pude ter vida social. Então me dediquei ao trabalho 7 dias por semana, chegando ao cúmulo de ficar 21 anos sem tirar férias e sem faltar ao trabalho um dia sequer. Era o lenitivo que precisava e que aliviava. Isso ficou sem explicação até poucos anos. Em 2008, aos 55 anos, fiz a mudança radical em minha vida. Já escrevi aqui antes sobre a morte e renascimento que podemos passar, mesmo sem trocar de corpo. Foi o que aconteceu comigo há 14 anos. Mergulhado na atual missão assumida em 2008, comecei a compreender a vida como uma só, mesmo dividida em centenas e até milhares de existências. As reencarnações da alma me fizeram compreender as leis de causa e efeito. E assim, em 2016, eu recebi a primeira informação espiritual sobre as minhas dores de cabeça. Era um domingo. Como eu disse, todos os domingos eu tinha as ditas dores. E repentinamente, como sempre, lá veio a enxaqueca. Foi tão forte que precisei me deitar. E também apaguei, como se diz. Não sei por quanto tempo fiquei assim, sem lembrar de nada, mas foram algumas horas. Quando voltei do apagão, não sentia mais dor, mas uma palavra martelava na minha mente. Astar Sheran, comando Astar. Nunca havia visto tais palavras, não podia imaginar o que significava, mas alguns dias depois recebi uma mensagem de uma pessoa que era também terapeuta e me disse que tinha uma mensagem de Astar Sheran e que precisava me passar. Enfim, não vou me estender ao procedimento para não me alongar demais. Em resumo, fiquei sabendo da minha ligação com os Pleiadianos e com o comando Astar. Também me foi passado que há 2.700 anos frequentei a escola do conhecimento de mestre Confúcio, mestre Lanto e mestre Kutume. Me preparei naquela época a fim de estar encarnado agora para a missão do esclarecimento, neste momento de finalização da transição planetária. E que hoje eu sei que mestre Lanto é um dos mentores da minha equipe espiritual. Também me foi dito que em alguma encarnação, após passar pelo aprendizado pela escola do conhecimento, eu precisei exercitar tais conhecimentos. E me deixei levar pelo ego e pela vaidade, utilizando tais conhecimentos em benefício próprio. Isso causou dor e sofrimento para muitas pessoas, e o resgate escolhido para esta atual encarnação foi as fortes dores de cabeça que me acompanharam desde criança. A recomendação foi então trabalhar o perdão, pois muitas almas ainda estavam sofrendo e querendo vingança. Um longo trabalho foi iniciado ali. As dores diminuíram, mas não cessaram. Passaram alguns anos. Em 2018, eu questionei a minha equipe espiritual o porquê disso. A resposta demorou alguns meses, mas veio. Me disseram exatamente com estas palavras, abre aspas, você é um curador, ajuda as pessoas instruindo-as,
Mas como poderias fazer melhor sem passar pelas próprias experiências de autocura? Isso é uma oportunidade que tens. Aproveite e cura-te a ti mesmo. Fecha aspas. Então foi de fato uma oportunidade para aprender a aliviar as dores. Sempre que surgia uma crise, aliviar através de técnicas e não por meio de medicamentos, pois este era o aprendizado. E assim fui descobrindo técnicas de respiração, de meditação, de relaxamento, de compreensão, além do perdão, e também através de chás de ervas que sempre eram intuídas de acordo com o momento. Como sempre, as dores cessavam com as práticas, mas eventualmente retornavam. Mesmo sendo cada vez menor o número de crises, elas retornavam constantemente. E eu precisava descobrir o que ainda estava faltando. Trabalhei muito a cura da ancestralidade também, mas ainda tinha que enfrentar a dor, ao menos uma vez por semana. No segundo semestre de 2021, escrevi aqui um texto referente aos sintomas e técnicas para aliviar seus efeitos. Não lembro a data, mas foi quase no final do ano. Ali eu já citei as medbeds. Escrevi que elas estão disponíveis nas naves ao redor da Terra e que vocês podem pedir antes de dormir, para que sejam levados durante o sono e se submeter às curas necessárias. E muitos têm sim o mérito e ficam curados. Mesmo que ainda nem todos consigam, sabemos que tudo é uma questão de frequência. Quando se atinge tal frequência, a cura é certa. Naquele texto eu não citei a minha experiência, pois ainda não era a hora. Na verdade, eu precisava ter certeza que tal informação era correta. E hoje me foi permitido relatar aqui para todos vocês. Desta forma, eu espero que ao menos alguns de vocês possam também se beneficiar de mais esta técnica de autocura. Lembrando que toda a autocura é certa quando se atinge a frequência necessária. Era o mês de outubro de 2021. Estava aqui fazendo meu trabalho cotidiano de ler e responder às centenas de mensagens diárias que recebo. E repentinamente sou acometido de uma forte dor de cabeça, velha conhecida. Parei tudo, pois não havia mais condições de fazer qualquer coisa. Comecei a meditar e pedi à minha equipe espiritual o que isso ainda queria me ensinar. Ao contrário das vezes anteriores, a resposta nesse dia foi imediata. Me disseram, abre aspas, você sabe o que são as medbeds, sabe como funcionam, já escreveu sobre isso e já disse aos seus leitores que podem ir durante o sono até elas, a fim de obter as curas. Mas por que precisa ir durante o sono? Porque você não vai lá agora conscientemente. Você pode fazer isso. Faça isso. Fecha aspas. Foi exatamente o que eu fiz. Entrei em meditação e proferi as seguintes palavras. Eu sou Vital Froze, em nome da minha alma, em nome do meu eu superior, em nome da fonte e em nome de todos os seres de luz, eu peço autorização para a equipe médica pleiadiana, a fim de ser recebido na nave de cura e ser submetido à cura desta dor de cabeça. Peço que me autorizem a ser submetido à medbed. Conscientemente me desloquei em pensamento até uma nave e entrei nela. Fui até um compartimento onde havia uma medbed. Se parece de fato com o equipamento de tomografia que há nos hospitais da Terra. Entrei nela e vi ela se fechar. Como o material é transparente, pude observar 6 pleiadianos em volta dela, 3 em cada lado, operando a máquina de cura. Senti ela em funcionamento. Fez uma varredura incrível em todos os meus corpos, inclusive os não físicos.
porque nós temos vários corpos, temos os corpos sutis e os corpos físicos. Se passaram alguns minutos, acho que menos de 5, saí dela e retornei da mesma forma que fui até lá, em pensamento. Respirei profundamente e voltei ao estado de consciência normal. E uma coisa incrível havia acontecido. A dor de cabeça havia passado como uma mágica. Essa foi a prova de que a técnica funciona. Fiquei realmente encantado. Mas eu precisava de certeza da cura. Era preciso ter confiança e paciência. Era preciso esperar, pois antes também passava, porém depois voltava. E os dias foram passando. Hoje já são 5 meses sem a dor de cabeça. E agora me autorizaram a escrever sobre isso também. Lembrando que eu escolhi uma nave pleiadiana, mas há também as equipes arcturianas de cura. Elas também operam com as medbeds. As informações que nos passam é que em breve as medbeds estarão disponíveis aqui para todos, em todas as cidades e suficientes para não haver fila de espera. Porém, ainda não está na hora, uma vez que as Big Pharmas detêm o domínio dos laboratórios e da indústria farmacêutica. Tudo vai mudar no devido tempo. Espera-se que muito em breve, mas enquanto elas não podem vir até você, você pode ir até elas, seja dormindo ou acordado. Isso é possível, pois eu provei para mim mesmo isso. Tente você também. Caso não consiga na primeira vez, persista. Quando atingir a frequência necessária, a cura é certa. Eu esperei mais de 60 anos para obter o resultado. Infelizmente, vejo pessoas desistindo em poucos dias, em poucos meses. Eu sou Vital Froze e minha missão é o esclarecimento. Abraços de luz. Eu acho que tem na minha playlist, na playlist aqui do nosso canal, um vídeo que fala sobre as medbeds. Procurem também na playlist, lá é explicativo sobre esse tratamento, sobre essas camas. Gente, tentem, né? Como ele disse, ele não acreditava em nada, ele era cético. E a própria espiritualidade, ela vai, através de desafios que a gente vai encontrando em nossas vidas, que nos fazem mudar, né? A gente muda e cada um de nós vai mudar, porque cada um de nós tem o seu tempo. É de acordo com a frequência vibratória de cada um de nós. Quanto mais a gente for ampliando a nossa consciência, a vibração vai aumentando e as nossas curas vão ocorrendo. Primeiro a gente precisa se autoconhecer. Então fica aí esse vídeo. Eu não vou me alargar nos comentários por conta dos barulhos da rua. Beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Não esqueçam de deixar os likes. E namastê. Namastê.